Nós façamos a leitura desta tarde, está no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 15. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 15. Vamos fazer a leitura de forma responsiva, tá, irmãos? Na minha Bíblia está na página 509, tá? 509. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, tá? Vamos lá, vamos fazer a leitura? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Então os discípulos dos profetas estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Leamos juntos? Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Amém. O título da palavra dessa tarde é: O mestre que parte, o discípulo que se levanta. Estamos há vários meses compartilhando o que é ter uma vida de um discípulo, o que é ser discípulo diante de Deus e viver essa vida todos os dias. E diante desse pensamento, nós encontramos o Eliseu e Elias. Elias, mestre, Eliseu, o que foi discipulado por ele e o que foi treinado por ele. E quando nós olhamos esse relacionamento, a gente observa o quanto foi importante para ambos esse treinamento para que Eliseu viesse a ser um grande discípulo do Senhor, o grande profeta de Deus para seguir, dando sequência ao trabalho. Vocês já devem ter assistido o Rei Leão. Quando eu falei isso de manhã, o pessoal estava meio perdido, eu percebi, né? Falei Rei Leão. Nosso irmão, né? Tem um irmão aí que ele imita bem, né? Como é que começa lá o musical do Rei Leão, né? Alguém já foi para o musical do Rei Leão? Poxa, ninguém foi para o musical, pessoal. Precisamos de cultura aqui, tá? Alguém já foi para o musical, assistiu o musical do Rei Leão aqui? Olha. Aí apareceu. Poxa, né, pessoal?
Como é que começa o Diogão? Lembra? Poxa. E de Sânia, a senhora lembra como começa? Como é que é? Começa com uma moça lá cantando. Ah, doenda! Uma coisa assim, tá? Que vergonha, gente. Ainda estou fazendo isso na frente do presbítero aqui, né? Dá uma vergonha. O que esse... Não, é um desenho, tá? Tudo bem, mas é um desenho. O que esse desenho aborda? Ele aborda o quê? O ciclo da vida, né? The Circle of Life, né? O ciclo da vida. O pai morre, o filho sim assume, mas ele meio que não assume, é o tio que assume, mas o ciclo da vida continua. Tá? A mesma coisa se mostra no texto de hoje aqui para nós, irmãos. O ciclo da vida espiritual. Né? A gente imagina que a nossa igreja, sendo uma igreja muito envelhecida, num dado momento a igreja pode acabar. Não é? Não é, Júlia? Poxa, a nossa igreja... Pessoal, peço, irmãos, vocês precisam orar, tá, irmãos? Por que precisam orar? Vocês estão vendo a lista de oração ali? Cada semana tem aumentado uma pessoa, praticamente, sempre tem aumentado o número de pessoas, não tem diminuído, de pessoas doentes e enfermas na nossa igreja. Claro, que a gente sabe que é o ciclo da vida, chegou a idade, tá? A idade é normal, você fica enfermo, você fica doente, tá? Mas a gente vê que a nossa igreja está envelhecendo cada vez mais. Né? Por isso que o Ministério Português precisa crescer mais. Né? Por quê? Porque senão o nosso ministério uma hora pode acabar. Tá? Isso é a realidade. Se o ministério, né, se todos forem levados pelos braços de Jesus, uma hora vai acabar. Mas isso não acontece, irmão. Por quê? Vide a história da Bíblia, sempre o Senhor prepara alguém, sabia? O Senhor sempre prepara alguém. Na morte de Moisés, quem foi preparado, irmãos? Pós-morte de Moisés, quem foi preparado? O nosso irmão João Ju, que ultimamente tem se dedicado tanto, né, para viver a palavra de Deus, né, testemunhando a vida de Cristo Jesus. Como é que é? Quem foi o sucessor de Moisés? Josué, irmãos. Tá. Tem irmão que não sabia, né? Quem é o sucessor de Moisés? Josué, irmão, Josué. Josué foi o sucessor. Deus preparou Josué. Veja. O povo de Israel que estava perdido no deserto, que era guiado por Moisés, agora eles têm o quê? Josué. O Josué para dar continuidade a essa jornada à terra prometida, à terra de Canaã. Mas se você for ver na Bíblia também, tem um momento em que Jesus carrega a cruz, ele morre, e ele, né, depois da morte, ele ressuscita, aparece diante dos discípulos e depois ascende para os céus. Antes da ascensão, ele se encontra com quem? Com os discípulos. Né? E os discípulos são o quê? Pessoas preparadas para dar o quê? Continuidade a quê? Ao trabalho de quem? Trabalho de Jesus, pessoal. Veja, o ministério nunca acaba. Porque o Senhor, de forma poderosa, Ele faz com que tudo possa continuar acontecendo. Então, eu fiquei pensando por um momento, poxa, então é uma preocupação que eu tive com a igreja, da igreja está envelhecendo cada vez mais, eu fiquei preocupado, poxa, a nossa igreja está envelhecendo, assim a nossa igreja vai acabar. Isso é o pensamento humano, eu pensei depois. A igreja não vai acabar, irmãos. Deus vai preparar essa geração de vocês. Deus já preparou, na verdade, tá? Já preparou. Só que eu vejo que vocês não estão muito a fim de assumir essas responsabilidades, isso é claro. Dá para ver. Mas tem que assumir, irmãos. Não é só o presbítero Daniel Lee, presbítero Daniel Shin, não é só o Antônio Salim que vai ter que ficar carregando esse jugo, não. Agora é a vez de vocês. Vocês são a próxima geração da nossa igreja. E quando a gente olha no texto de hoje, podemos entender que o Senhor Deus preparou Eliseu. Deus preparou Eliseu para que pudesse dar sequência ao trabalho. A palavra de hoje nos mostra que
no começo do texto, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, tá? Ele foi tomado. A gente vê, por um redemoinho, se levou, né? Por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Estavam juntos. O verso 2 diz assim: disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Veja, Elias diz, você vai ficar para cá, porque o Senhor está me mandando para Betel. Irmãos, né? Veja, qual é o ensinamento que Elias está dando aqui nesse momento, irmãos? Qual é o ensinamento que você consegue compreender e enxergar aqui? Veja, Elias era um homem sempre movido por quê? Pelo mover de Deus. Ele vai se o Senhor fala. Ele para, o Senhor manda parar. Da mesma forma, o povo de Israel no Egito, né? Na saída do Egito e durante a caminhada do deserto, o que aconteceu? Havia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Quando essa coluna de nuvem e coluna de fogo se movia, o povo tinha que fazer o que, irmãos? Isso mesmo, se mover, tá? E quando ela parava, o que tinha acontecido com o povo? Paravam, eles tinham que acampar naquele momento, né? Isso seguia adiante. Isso quer dizer o quê? Quando Deus fala, vamos, temos que ir. Quando Deus fala, para, nós temos que parar. A mesma coisa se dá na vida de Elias aqui. O Senhor está movendo o coração de Elias para que ele vá, como a palavra de hoje, no verso 2, se refere para Betel. Ele diz, Eliseu, fica por aqui, porque o Senhor está me mandando para Betel. Irmãos, esse é um ensinamento muito importante que você precisa carregar na sua vida. Tá? O ensinamento de hoje, né? Yubin, ensinamento de hoje. Você tem que se mover através da palavra de Deus. Irmão amado, você vai se mover através da palavra de Deus. É o Senhor que precisa mover a tua vida. É o Senhor que vai mover a tua vida. O que Elias está ensinando para Eliseu aqui? Que Elias, mesmo velho, mesmo em fim de carreira, pronto para ser arrebatado, né, pelo Senhor, ele está ali, seguindo aquilo que Cristo fala, aquilo que Deus fala. Nós precisamos seguir assim, irmãos. Não importa a tua idade, irmãos. A gente fala, poxa, pastor, o meu pai já é um aposentado, né? Por exemplo, na igreja. A nossa igreja aposenta-se com 65 anos, vocês sabiam? Tá? Tudo bem, nossa igreja aposenta-se com 65. Então, o seu pai, Júlio, é aposentado, presbítero aposentado, presbítero emérito já. Tá? Então, imagina, irmãos. Então quer dizer que terminou a carreira, acabou ali? A sua vida espiritual acabou? Não, isso é um engano, tá, irmãos? Por favor. Eu digo para vocês, irmãos, quando vocês estiverem próximo dos 65 anos, tá? Quando a Ju aqui tiver uma vovozinha de 65, gente, hoje em dia 65 não é mais nem vovó, pessoal. Não é? Você olha para as senhoras da nossa igreja que tem 65, você fala, nossa, você chama Oni. Né? Não dá para chamar de Duná, né? São tão novos, né, poxa? Hoje em dia 65 são novos, pessoal. Mas não vai chamar com os animes da igreja de Duná, não, tá? Aí você vai estar cometendo uma gafe aí, tá? Mas imagina, irmãos, quando você chegar nessa idade, eu não quero que vocês pensem, vou aposentar agora, chega de igreja. Não, irmãos, a vida continua. O teu chamado vai até quando, irmãos? Até o Senhor te chamar para os seus braços. Veja o que Elias está mostrando aqui. Ele segue até o final o chamado do Senhor. Irmão, esse é um ponto importante. A nossa vida espiritual segue até o final, até o fim, o chamado do Senhor. Até o fim, irmãos. Tá? Até você fechar os seus olhos aqui na terra, você vai viver o chamado do Senhor. Não pense, estou velho, estou acabado. Tá? Irmãos, aqui não tem velho praticamente. Né? Desculpa, tá? Né? Aqui, na verdade, eu vejo assim que as pessoas mais experientes, vamos dizer, não velhos, tá? Experientes, dependendo, em muitos casos, estão mais dispostos que jovens dessa igreja. Cara, tem uns caras que, pelo amor de Deus, eu olho e falo, você parece idoso. Parece um idoso.
Tem muito jovem que parece idoso. Tem mais pessoas velhas com muito mais disposição que você. Tá? Eu não me incluo, tá? Eu sou um cara mais... Né? Eu sou um cara mais, como eu diria assim, mais desanimado, para falar a verdade, tá? Eu não tenho tanta essa disposição como alguns têm aqui, né? Se você for observar algumas instituições de Ibiraqué, nossa, elas são disposição pura. Ah, vamos lá, né? Eu não consigo acompanhar o pique delas, né? Quando a gente olha a palavra de hoje, a gente vê que Elias, ele assume a sua função até o final. Irmão, se você assumir algum serviço dentro da igreja, é até o final. Claro, tá? Você pode descansar, precisa de descanso também, tá? Ô Victor, precisa descansar, dependendo, tá? Você não assumiu nada, por enquanto não precisa descansar nada, tá? Isso é sangue novo aqui. Né? Tá? Mas você tem que assumir até o final, meu irmão. Vai até o final. Ô pessoal, pessoal, esse texto já foi preparado, tá, pessoal? Não vai pensar, tá direcionado, hein? Tá falando do fulano. Pessoal, pelo amor de Deus, isso tá aqui, ó, tá aqui. Se você quer, pega aqui, depois você lê, tá? Não tô direcionando para ninguém não, tá? O que eles mostram hoje? A função do servo vai até o final, irmão. Você vai servir até o final. A nossa vida cristã não para quando você aposenta, não, irmão. Você vai até o final. Veja como Eliseu reage diante dessa situação. Porque veja o que Elias fala para ele assim. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aí veja a resposta de Eliseu. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Eles continuaram. Elias disse, olha, vai embora, já deu, eu vou ter que ir para Betel, agora segue seu rumo, segue sua vida. Mas Eliseu disse assim, não, eu vou seguir com você. Eu vou seguir, vou estar contigo. Irmão, isso que nós precisamos dentro da igreja. Sabe? Pessoas com essa disposição. Você diz, por favor, Solo, descansa, por favor, Solo. Fala, pastor, por que eu fiz de errado, pastor? Você não gostou de algo que eu fiz? É porque o Eric fica olhando para mim, parecendo que eu estou tocando errado. É isso que o pastor... Mas eu estou tocando certo, pastor. Né? Não tem que ter... Assim que tem que ser, irmão. Não é... Não, Solo, dá uma descansadinha, você precisa... Não, pastor, eu não quero descansar. Eu quero trabalhar, pastor. Eu quero estar ali com a igreja. Mas é muito raro de se ver essa disposição dentro de nossa comunidade. Precisamos mudar esse paradigma, irmãos. Tudo bem, né? Você não trabalha, você tira férias, 1 mês. Tudo bem, ok. Se você estiver cansado, fala comigo. Vamos dar 1 mês, sim. Descansa 1 mês, meu irmão. Mas depois volta. O que você achou, Solo? Tudo bem? 1 mêsinho tá bom, né? Tá cansado, não é? No trabalho, você no trabalho. Você diz, não, vou precisar de mais. Aí você tem que ter uma conversa muito séria com o seu patrão, sei lá, né, com o seu chefe. Aí eles podem até te dar mais. Mas você precisa entender, você entende que se eu não trabalhar, não vivo. A mesma coisa, irmãos. Se nós não servimos a igreja do Senhor, se você não está apto para a obra, você não consegue viver a vida cristã todos os dias. É isso que a palavra de hoje nos mostra aqui, irmãos. Eliseu, ele não está disposto a largar. Está ali, eu quero trabalhar, eu quero estar contigo. Irmão, são essas pessoas que nós precisamos ser dentro da comunidade. Pessoas que querem estar junto. Irmão, a nossa igreja tem que ser uma igreja que todos queiram estar juntos. Como é que se dá a união, irmãos? União se dá através de pessoas que têm um objetivo comum. A vontade de permanecer juntos. Esse é o coração que nós precisamos ter como comunidade. Porque Eliseu,
Elias falou, pode ir embora, mas Eliseu disse, não, eu vou ficar aqui. Isso não é só uma vez, irmãos, foram 3 vezes. Lembra alguém na Bíblia que também passou por algo semelhante? Lembra de alguém? Ruth, lembra? Ruth, irmãos. Ruth, a sogra de Ruth, Noemi disse assim, vai embora, pode ir embora, agora vai para o seu povo, vai para os seus pais. Mas a Ruth diz, não, sogrinha, eu vou com você. Mas sabe que relacionamento de sogra e nora é difícil. Não é verdade? Ninguém aqui, quase praticamente ninguém é casado, né? É difícil, irmãos. Tá? Mas a Ruth, ela fala, vou seguir você, eu vou com você. Irmão, as pessoas falam, veja, o texto de hoje mostra as pessoas falando. Veja o que diz, verso 3. Então os discípulos, os profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram, olha o que as pessoas dizem, tá? Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, Elias, né? Elevando-o por sobre a tua cabeça, respondeu ele. Aí respondeu ele, também eu sei, calai-vos. O que esse povo está querendo dizer? Olha, você vai levar Elias. Agora você pode ir embora. É o clamor do povo, o clamor das pessoas. Pode ir embora, chega de seguir Elias. Vai, segue teu rumo, segue tua direção. Mas Eliseu diz assim, calai-vos, irmão. O que você precisa ouvir nesse momento, irmão? O que você precisa ouvir nesse momento onde as pessoas estão dizendo? Porque tem gente que fala assim, poxa, para que você desperdiça tanto tempo na igreja? Não é? Não tem vezes que você ouve de pessoas fora da igreja, pessoas que querem fazer algo, por exemplo, no final de semana com você, diz, para que tanto tempo na igreja, meu? Vamos fazer alguma coisa, não pode faltar um dia na igreja. Pessoas que eu tenho como amigos, né, sabem que eu sou pastor, eles falam assim, Samuel, vamos fazer um churrasco no domingo, vem lá com a gente, vamos lá, por favor, aparece. Eu falo, eu não posso ir, eu tenho que ir à igreja, eu sou pastor. Eu falo assim, nossa, mas pastor não tem férias? Não dá para falar lá assim rapidinho para os membros, falar que você não vai poder ir porque vai ter um churrasco? Imagina aqui se eu falasse isso aqui à igreja. Ia causar um escândalo aqui, né? Oh, pelo amor de Deus. Oh, aí eu falo assim, eu até imagino, né, os irmãos. O presbítero Daniel Lee, pô, aí não dá, né? O pastor faltar por causa de um churrasco na igreja, não dá. Mas e você? Vacilão. Você falta por muito menos. Por que eu não posso ir para um churrasco? Não é verdade? É verdade. Oxi. Mesma medida, irmão. Daí você diz, ele é pastor. Tá, desconta um dia então. Desconta um dia, meu. Tira um dia lá, ué. Mas não é assim, irmãos. A vida espiritual não é isso. A nossa vida espiritual necessita de muito mais comprometimento, irmãos. Você precisa se comprometer muito mais, irmão. Eu não estou querendo pressionar vocês, tá? Olha, aquele pastor só pressiona. Todo domingo que eu vou, ele fala, serve. Ele quer a gente tratar como a gente escravo. Não é isso não, tá, irmãos? Tá? A palavra de hoje mostra que Eliseu, ele em nenhum momento ele vacila. Em nenhum momento ele diz, poxa, Elias, já que você repetiu isso por 3 vezes, agora eu vou seguir meu rumo. Não. Ele diz, eu vou até o final com você. Vou até o final. Irmão, sabe qual é o meu coração? Tá? Eu já falei isso pela manhã também. Sabe qual é o meu coração? O meu coração é poder me aposentar aqui na igreja. Sabe? Mônica de Sanim. É meu sonho me aposentar aqui na igreja Shinam. Não estou querendo aposentadoria não. Não se preocupa. Sabe? Nossa, acho que o pastor quer muito aposentar. Não, nada disso, tá? Eu quero me aposentar, né, trabalhando nessa igreja e ver o quê? O filho de vocês. Eu que indiquei para você, né? Porque aqui não tem tanto casado, tá? Filho de você. Eu quero ver, né? Filho do Eric e da Ju. Imagina, Eric, o seu filho liderando louvor. Você com 50 por aí, né?
o seu filho já com 19, 20, liderando louvor. Imagina eu poder ver isso, vai ser uma bênção. Imagina eu poder ver o filho do Kang. Aí eu vou falar, sabia que seu pai, rapaz, seu pai era dureza. Mas veja, ele se tornou como presbítero bom aqui na igreja. Imagina ver o filho do Tiago. O teu pai, rapaz, seu pai, só com a mãozinha aqui, ele é embaçado. Imagina, aí esse filho crescer espiritualmente aqui, e eu ver, observar tudo isso, vai ser uma bênção para a minha vida. E por isso que eu quero falar, por isso eu estou dizendo, tá? Irmãs também não fiquem chateadas, eu quero ver filhos da Bruna, da Mari, da Tinju, da Júlia, né? Pessoal, irmãos, irmãs, tá? Eu sei que um dia vocês vão casar, mas o dia que vocês casarem, você fala assim, a minha igreja é Shiná, meu irmão. Amém? Pô, o presbítero, não o senhor tem que falar amém, não, né? Elas têm que falar. Irmãs, né? Tem que falar, poxa. A condição é essa, que eu permaneça lá na minha igreja. Tidju, eu falar isso, Júlia. Né? Bruna. Tinju, lá atrás. Carol Min, você é novinha ainda, né? Mas um dia que você casar, fala, a minha condição de casar com você é porque eu permaneça na igreja Shinam, né? Nós, amados irmãos, né, temos que ter esse coração. Não estou falando que a gente precisa permanecer aqui somente para ser Shinam, não é isso não, irmãos. Mas Deus está preparando vocês como uma próxima geração. Vocês já estão sendo preparados e moldados. Não é, Bruno? Não é, Bruno, você? Você e a Iana, né? Estão namorando. Pessoal, né? Bruno e a Iana ali são namorados, tá? Caso vocês não saibam. Né? Eu perguntei para a Iana um dia, o que você gostou no Bruno, hein? O Bruno, ele é... Né? Ele é bonitinho. Falei, bonitinho? Ele é confiável, sabe assim, ele é grandão, ele, né? Ele vai me proteger, sabe? Deu a entender que foi isso, né? Eu falei, Bruno, o que você gostou na Biana? Ela é bonita, né, pastor? Isso aí, é verdade, né? Bonita, né? Bruno, aqui é a tua igreja, meu irmão. Né? Não importa se a Ian também tem... A Ian está aqui. Né? Por que nós precisamos seguir sempre fiéis à igreja do Senhor? Para que sejamos a próxima geração a seguir com a igreja do Senhor, a igreja de Shinam. E por isso, irmãos, veja, diante de tantas investidas que Elias dá diante do Eliseu, Eliseu não desiste de seguir Elias e diz, eu vou continuar contigo. No verso 9, irmãos, veja o que a palavra de hoje diz. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, veja, passou por tudo isso. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Ele pede a porção dobrada do Espírito. A porção dobrada do Espírito aqui significa o quê, irmãos? A primogenitura. Quando você vê na cultura judaica, o primogênito, ele levava a porção dobrada em relação aos seus irmãos. Por exemplo, tem três irmãos. A herança do pai era dividida em 4. Aí o primeiro filho levava 1,5, outros levavam 1/4. Compreenderam? Essa é a porção dobrada. Isso quer dizer o quê? O que Eliseu está pedindo aqui? Ele quer ser o quê? Aquele que vai representar agora a continuidade do ministério de Elias através de sua vida. Então, logo, irmãos, o que nós podemos entender aqui? Ele busca o quê? O mover do Espírito na tua vida, o mover de Deus. Ele pede o quê? Não por riqueza, ele não pede riqueza. Ele não pede algo que ele gostaria de ostentar na sua vida. Mas ele fala o quê? Do poder de Deus. Ele quer um mover do Senhor na sua vida, de uma forma que seja... De forma que ele possa ser aquele que vai dar continuidade ao ministério de Elias. E por isso, irmãos,
através da palavra de hoje. Gostaria que nós pudéssemos ver o quanto é importante para a nossa vida seguirmos o poder de Deus, seguirmos o mover do Espírito Santo em nós. Uma igreja saudável, irmão, não é uma igreja simplesmente que está tudo organizadinho, bonitinho. A igreja saudável é uma igreja que é movida pelo Espírito Santo. Essa é a igreja saudável. O relacionamento saudável se dá pelo mover do Espírito Santo. Não seja movido pela carne. O relacionamento saudável é movido pelo Espírito Santo. E logo veja o que a palavra de hoje nos mostra através da vida de Eliseu. Eliseu está mostrando aqui, a prioridade não está nele. A prioridade da sua vida está em Deus. Ele está mostrando aqui que o objetivo da sua vida não é adquirir poder por poder, mas se ele quer o poder de Deus para manifestar o poder do Senhor para que mais pessoas possam ser quebrantadas por essa maravilhosa obra na vida dessas pessoas. Veja, irmãos, e por que ele pede o poder do Espírito na nossa vida? Porque ele entende, irmãos, o mestre fica, o mestre vai embora. Mas quem fica? Deus continua a agir no nosso meio. Deus continua a realizar a obra em nosso meio. Historicamente, irmãos, homens como Billy Graham, homens como Spurgeon, homens como Martin Lloyd-Jones, todos foram embora, todos foram levados. Mas o que continua para nós, irmãos? Qual é o legado que eles deixaram? O legado vivo de que eles sempre viveram no Senhor. Esse é o legado que nós precisamos carregar. Por isso que nós, como meta de vida, como objetivo de vida, precisamos colocar, seguir o poder de Cristo Jesus, o teu mover em nós. Para manifestar esse poder, para que assim continuemos essa jornada espiritual por toda a vida. Uma coisa eu faço, irmãos, que eu desejo imensamente no meu coração é ensinar minhas filhas para que elas sempre se lembrem de Deus. Claro, né? Eu como pastor devo fazer isso, sim, né? Eu faço. Eu preciso fazer isso todos os dias. Por quê? Um dia, ciclo da vida, eu vou embora. É verdade, irmãos? Um dia eu vou embora. O que eu quero que minhas filhas se lembrem no meu partir? Que Deus está vivo e que Deus continua a cuidar delas. É isso que me importa. A mesma coisa, irmão. Porque Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito? Porque ele entendia que precisava do Espírito de Deus para dar sequência, para continuar no caminho que Elias sempre percorreu. Quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós não temos vontade de mostrar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Quando nós temos o Espírito Santo, não temos vontade de ostentar algo que nós queremos mostrar. Quando nós temos o Espírito Santo, irmãos, o nosso anseio é único de querer assemelhar cada vez mais a Cristo Jesus. Quando você vive o mover do Espírito, amado irmão, não precisa falar que você precisa ler a Bíblia. Quando você vive o mover do Espírito Santo, não precisa falar que você precisa meditar a palavra todos os dias. Isso acontece porque, irmãos, porque você não tem vivido o mover de Deus em sua vida. Claro, tudo bem, falhamos, mas o que é necessário quando você falha? É que você se levante novamente através do poder do Espírito Santo para continuar no caminho de Deus. Irmãos, vocês não sabem o quanto eu estou feliz no dia de hoje. Você vai falar, pô, esse cara só está feliz todos os dias. Mas hoje é um dia que me toca muito o coração. Estou muito feliz hoje. Por quê? Por quê? Victor Juan, você que é um cara inteligente, você que é um cara experiente, por que você acha que estou feliz hoje? Porque o Danny Boy veio? O Kang? Não. Eu estou muito feliz hoje, irmãos, porque hoje eu tenho a presença ilustre da nossa irmã Ju, tá? Olha ali, a Ju está ali no fundo, tá? Com a Taeme.
Sabe, Ju, durante esses 1 ano e meio na igreja Shinam, eu tenho orado por você. Né? Talvez você não saiba, mas sempre orei, Senhor, né? Mova a vida da Ju, para que ela possa vir à igreja, para que ela possa ouvir a palavra de Deus, e que ela assim seja revigorada, seja fortalecida. Taeme, sabia, Taeme, que eu tenho orado pela sua mãe? Talvez, Ju, eu oro para Deus que não seja apenas algo esporádico, mas sim que seja algo perene, tá? Você estar aqui conosco, tá? Irmãos, essa alegria de viver o Espírito, sabe? Quando você vive o Espírito Santo, você ora pelas pessoas e você começa a ver frutos na vida dessas pessoas e você fica, poxa, como Deus é maravilhoso! Como Deus é bom, porque o mesmo Deus que estava sobre a vida de Elias agora permanece na vida de Eliseu. E isso te traz uma alegria imensa, porque você está sendo usado. Aquele que era tão venerado, aquele que era tão respeitado como Elias, agora deixou o seu manto, vamos dizer, as suas vestes para Eliseu. E logo ele pode imaginar, não se passa de uma roupa, mero manto que estou segurando aqui. Mas quando ele bate no rio, o mesmo fenômeno acontece. O rio se abre e aquilo se mostra presente na vida de Eliseu, para mostrar que Deus vivo está também agindo na vida desse teu amado filho. E por isso, irmãos, seja movido pelo Espírito Santo todos os dias. Seja movido pelo Espírito Santo do Senhor. Não somente isso, seja reconhecido pelos seus frutos. Nós sabemos que o conflito que acontece, por exemplo, na religião muçulmana, os xiitas, os sunitas, sabe? Xiitas, sunitas, né? Há um conflito, por quê? De quem é a tradição. Alguns dizem, olha, os filhos, os netos, os primos do Maomé é que dão continuidade à tradição. Alguns dizem, não, eram os homens que estavam do lado de Maomé na época, eles que vão dar sequência na tradição. Essa é a guerra constante, por causa da sucessão. Mas quando nós observamos a sucessão entre Elias e Eliseu, se dá de forma muito natural, porque há um mover de Deus, há um mover do Senhor. Da mesma forma, irmãos, Deus, de forma natural, está fazendo com que haja uma sucessão no ministério da nossa igreja Shinam, agora sendo transferida para quem? Para vocês. Para vocês. Para você, Anthony, para você, Solo, para você, Bruno Panini. O apelido do Bruno Panini é o quê? Há 14 dias você vem uma vez à igreja, né? Mas vai mudar também, pessoal. Né? O Mateus João que deu o apelido, né? Alguma coisa assim, semelhante, né? Mas vai mudar. Porque agora, vocês que vão suceder esse ministério, esse trabalho. E assim, viva uma vida onde você experimenta os frutos de Deus. Quando você experimenta os frutos do Espírito, sabe, acontecendo na tua vida, não tem como parar. Não tem como parar. Porque nesse breve tempo na igreja Shinam, irmãos, eu experimentei inúmeros milagres. Inúmeros, tá? Não vou dizer inúmeros, tá? Milagres esses pelos quais eu agradeço a Deus demais. Agradeço ao Senhor. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje, irmãos. Eu falei em milagre, né? Milagres. Né? Um dos milagres que eu carrego no meu coração, nesse tempo na igreja Shinam, foi ver o nosso irmão Jaime tendo AVC. E logo, até os médicos disseram, olha, perdeu-se o timing. Né? Sabe, o tempo para um tratamento, para que as sequelas não fossem graves, perderam. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Como é que vai viver? Ficava preocupado. Né?
E os médicos disseram assim, olha, provavelmente ele não vai conseguir nem falar direito. Talvez ele nem consiga andar. Eu falei, Senhor, como é que vai ser a vida do Tissaninho? E, confiantes do Senhor, a gente esperava. Vamos esperar no Senhor. Aí depois de alguns dias, o nosso Tissaninho foi melhorando. Eu falei, nossa, milagre. Milagre, irmãos. Porque os médicos, vocês perderam aquele golden time, sabe? Golden time, que era o momento para você poder tratar e não ter sequela. Perdeu-se. Mas mesmo tendo perdido o golden time, irmãos, o nosso Tissaninho está aqui servindo a igreja. Talvez ele tivesse que estar agora num hospital, num lugar se tratando até hoje. Mas ele está aqui conosco. Milagre! Milagre que eu vi, presenciei. Milagre, irmão. Não é somente esse milagre, irmão. Tem outros milagres. Para mim, a Ju estar hoje aqui é um milagre. Ju, você é o milagre de Deus na minha vida. Porque tinha dia que a Ju estava brava, ela estava resistente. Ela falou, Deus, move o coração dessa tua filha. Para ver, veja que bênção, ela está aqui. Milagre, irmão. Milagre não são coisas assim que você diz, nossa, algo que está muito acima. Não, irmãos. Os milagres estão acontecendo no teu entorno, na tua vida. O Bruno estar aqui, para mim, é um milagre. Bruno, sabia? Eu orei para você. Pessoal, tá, desculpa, parece que eu estou querendo me achar aqui, tá? Olha, eu orei para você, olha quanto milagre. Não é isso não, tá, pessoal? Mas eu estou querendo mostrar, olha, quando você experimenta frutos maravilhosos do Senhor, você vê, você não tem como você não ficar grato a Deus. Não tem como você não querer buscar mais e mais ao Senhor. Nosso acampamento de crianças e adolescentes, milagre! Pessoal, milagre! Eu vou falar, eu sou pastor miserável mesmo. Eu falei, esse acampamento vai ser flopado. Eu falei, rapaz, esse acampamento está acabado. Vai ser várzea. Mas quando eu fui lá, que maravilha. Sabia, irmão, sabe quando eu fui no acampamento, eu pedi perdão a Deus. Você me perdoe. Me perdoe, Senhor. A Jennifer não está aqui, né? Poxa, pessoal, a Jennifer, como ela organiza bem o acampamento, né? Mandona, mas organiza bem. Pessoal, né? Organizado, né? A equipe com o Tchutchara ali, né? Organizaram muito bem. A Mônica Tissaninho. Poxa, né? Os nossos irmãos Taka, Miriam foram lá juntos. Desculpa, não citei todo mundo aqui, né? Mas milagre, para mim foi um milagre esse acampamento, pessoal. Por quê? Sabe, a verba da igreja está curtinha, pessoal. Está curtinha. E investir no acampamento era algo pesado para nós. Mas, irmãos, há um mover de Deus. Há um mover do Senhor em nós. Que você talvez não tenha percebido porque a gente não tem falado. Por isso tem que falar mais. Tem que falar mais. Pessoas que trazem coisas da igreja, por exemplo. Irmã Cris, irmãos, cara, trouxeram 4 bebedouros à igreja, pessoal. A gente ainda não conseguiu instalar porque a obra vai ser cara demais. Mas espera, irmã Cris, vai instalar. Tá? Uma hora vai acontecer. Tá? Veja, são coisas que têm acontecido no nosso meio. Mover de Deus. Não é porque Elias morreu que acabou os mover de Deus. O mover de Deus continua através da vida de Eliseu. Não é porque a igreja Shinama, os mais velhos estão sendo levados aos braços do Pai, que a igreja vai acabar, mas vai continuar com vocês que estão aqui. Deus vai dar continuidade através de suas vidas. Creia e carregue isso no teu coração. E vá até o fim. Até o fim. Até o fim. Tá? Soraya, até o fim. Porque um momento eu pensei, perdemos a Soraya.
a Soraya acho que não vai vir mais para a igreja. Tá? Eu sou um homem de pequena fé, né, Soraya? Orei, Senhor, perdemos a Soraya. Mas Deus, continua movendo a vida dela. E ela está aqui hoje. O Diogão, pessoal, ele ama correr. Ele é Forrest Gump, sabe? O cara corre, não para de correr. Né? Mas ele está aqui, ó. Milagres que estão acontecendo no nosso meio. Se anime. Vai acontecer milagre na tua vida, na vida do Rafael. Eu estou orando pela vida do Rafael. Eu estou orando pela vida do Austin. Eu estou orando pela vida do Juliano. Sabe quem é o Juliano? É Chedingyang Gifsani, o filho da Chedingyang Gifsani, que não vem à igreja. Olha, orando. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Deus há de mover a vida dessas pessoas. E com esse coração, irmão, lembre-se, o legado espiritual permanece em nós. O mover de Deus permanece na tua vida. E vamos dar o quê? Continuidade, tá? Continuidade. Continuemos trabalhando para a obra de Deus. Que o Senhor, em teu tempo, trará os frutos maravilhosos. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Agradecemos a Ti por essa tarde onde nós pudemos ouvir a palavra a respeito de Elias e Eliseu. Palavra essa que nos traz mais uma vez o ensinamento de que precisamos continuar perseverando até o fim. Pois mesmo Elias falando para o Eliseu que ele poderia agora parar de segui-lo, ele continua a seguir até o final. Que nós também possamos seguir sendo essa vida, Senhor, ó Deus, em direção a Deus todos os dias, até o fim, Senhor, sem vacilar no caminho do Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, ó Deus, ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos a viverem isso. E que esse legado espiritual da nossa primeira geração seja trazida para a nossa segunda geração, para seguirmos adiante, crendo e confiantes naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará, para que a tua igreja continue vivendo as maravilhosas obras e frutos do Espírito. É o que nós queremos, Pai. E oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.